Isaías, capítulo 46, do versículo 8 ao versículo 11. Antes de lermos o texto, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós, neste momento tão importante, nos voltamos para a Tua Palavra, Senhor. Cientes de que esta é a Tua Palavra. Cientes de que aqui, e tão somente aqui, nós podemos identificar e ouvir a Tua voz, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos concentrar, nos ajuda a concentrar o nosso coração, Senhor, nossa mente, focados no Senhor, para que nós possamos receber a mensagem que vem do Senhor nessa noite. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Isaías, capítulo 46, do versículo 8 ao versículo 11, diz assim o texto: Lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chama a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, vocês já ouviram com os próprios olhos uma obra de tapeçaria? Uma obra que é feita por um tapeceiro, uma obra que é feita num tear. É uma coisa muito linda, mas talvez não tanto no seu desenvolvimento. A obra de tapeçaria talvez ela seja muito bem construída aos olhos de quem a faz, mas aos olhos de quem simplesmente observa, de um leigo como eu, por exemplo, nós não podemos identificar talvez tanta beleza, ou tanta ordem, ou tantas coisas claras e delineadas em uma obra de tapeçaria, a não ser que ela se conclua. Aí sim nós enxergaremos a sua totalidade e vamos entender então os pequenos meandros de cada parte que foi feita dela. Inclusive porque na obra de tapeçaria muitas vezes o seu autor faz com que a obra se desenvolva no avesso, do lado contrário, para que então, na sua conclusão, a obra possa ser virada do avesso, então daquele outro lado nós identificarmos a obra completa. Por vezes, nós veremos que a nossa vida pode ser comparada a uma obra de tapeçaria. E nesse texto nós podemos entender que há um anúncio específico aqui da parte de Deus para o seu povo. E um anúncio que faz com que o povo veja um atributo específico de Deus, um atributo especial que Deus estava desejando mostrar naquele momento ao seu povo, por conta da situação que o seu povo enfrentava. O contexto de Isaías 46, alguns capítulos atrás e alguns capítulos à frente, nos conta sobre o anúncio da queda da Babilônia, aquela grande nação que havia levado o povo de Deus, o povo de Israel, cativo e feito desse povo um povo servo desta nação, trabalhando nesta nação, fazendo com que esse povo se desligasse um pouco da religião original da sua nação para se render aos poucos à religião dos deuses da Babilônia. Então, no contexto geral, nós vemos que na mente daquele que ouvia a profecia de Isaías estava a ideia de que Deus destruiria aquela grande nação que destruiu a nação de Deus, que destruiu o povo de Israel. Então, isso ao mesmo tempo era uma alegria,
mas também uma tristeza, porque talvez passasse pela mente daquele membro da nação de Israel que, se Deus anunciava a destruição dessa nação terrível, que fez muitas coisas ruins ao povo de Deus, se Deus anunciava e se isso se cumpriria como Deus anunciou, por que Deus não fez isso antes? Porque Deus permitiu que o seu povo passasse por uma destruição tão grande e quase que permanente, não fosse alguns homens que o Senhor levantasse contra eles? Porque o Senhor Deus permitiu que eles passassem por tudo isso? E nós vemos que então esse sentimento de frustração estava presente, ao mesmo tempo que um sentimento de alegria, porque o povo de Deus seria finalmente vingado. Uma nação tão grande que fez coisas tão terríveis, como por exemplo influenciar o povo para que se prostituísse com outros deuses, essa expressão que a Bíblia usa por algumas vezes, adorasse outros deuses em detrimento de adorar o único verdadeiro Deus. Foi isso que a Babilônia, aos poucos, colocou na cabeça do povo de Deus. Mas por fim, nós vemos nestes descritos de Isaías que essa nação viria à bancarrota, ela se destruiria ou seria destruída. Então nós vemos que, apesar dos sentimentos talvez controversos daqueles que escutavam a profecia, a verdade é que o Senhor destruiria aquela nação que fez mal ao seu povo. E nós vemos o anúncio permanente aqui, o anúncio tão forte diante de nós, que o Senhor estava notificando aos seus homens da sua soberania sobre absolutamente todas as coisas. Ele estava notificando aos homens que a sua vontade era algo que iria se cumprir, custe o que custar. E nós vemos então que Deus anuncia essas coisas e nós certamente podemos identificar muitos ensinamentos preciosos para nós. Mas antes disso, nós devemos identificar ou distinguir a vontade de Deus, ou essa expressão como ela é apresentada nas Escrituras. Por vezes a Bíblia apresenta a vontade de Deus, nos levando a entender que a vontade de Deus é uma ordem para que nós a cumpramos. Então, seguir a vontade de Deus, por exemplo, é seguir seus mandamentos, é fazer aquilo que agrada ou glorifica ao Senhor. Mas por vezes a mesma expressão, vontade de Deus, é usada para explicar outra coisa. E que outra coisa é essa? Vontade de Deus, muitas vezes na palavra de Deus, é usada para se referir ao propósito de Deus, ao propósito para o destino de todas as coisas. Então, entre aspas, nós temos essas duas vontades de Deus. Uma que diz respeito à ordem que Ele nos dá para que nós cumpramos, e outra que diz respeito aos seus propósitos eternos para todas as coisas. E é mais a respeito desse segundo sentido que nós vamos falar aqui. Vontade de Deus no que refere aos seus propósitos eternos. Nós vemos que é essa a intenção de Deus ao falar com o seu povo através do profeta Isaías. Outro fato que nós devemos nos atentar quando pensamos nisso é que, quando nós sabemos que o propósito de Deus é inevitável, que Ele acontecerá, pois Ele é um Deus supremo, é um Deus grandioso, é um Deus que não deixará que o seu propósito se perca, pelo contrário, fará com que ele se cumpra. Uma vez que sabemos disso, nós não podemos concluir que as nossas responsabilidades em relação ao cumprimento das ordens de Deus ficam prejudicadas. Pelo contrário, nós devemos cumprir toda e qualquer ordem de Deus, ou devemos lutar para isso, mesmo que Deus tenha os seus propósitos que vá fugir ao nosso entendimento. O texto no verso 8 nos diz: lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Nós vemos então que Deus notifica especialmente aqui alguns homens que estavam certamente revoltados, como eu disse, com a situação pela qual sua nação passou. Mas quando Deus se refere aos prevaricadores, ou aqueles que estavam conscientemente deixando de cumprir as ordens de Deus, ou deixando de cumprir a lei de Deus, Deus identifica que eles talvez estivessem fazendo isso por conta do contexto de muito sofrimento que viviam. É como se as pessoas então passassem a sofrer muitas coisas e entendessem que Deus talvez não estava mais com os olhos voltados para elas, e por isso passassem a pecar deliberadamente, porque o seu sofrimento era muito grande.
Então, um sofrimento para eles talvez era sinal de que os olhos de Deus não estavam sobre eles, e quando os olhos de Deus não estão sobre nós, talvez nós temos liberdade para pecar. Talvez esse fosse um pensamento daquela época. Ou fosse uma atitude de revolta contra Deus, mesmo sabendo que Deus ainda estivesse com os olhos voltados para nós, mesmo que muitas coisas de ruim acontecessem, eles pecavam, provavelmente como uma forma de rebeldia, para mostrar a sua insatisfação com as suas atuais circunstâncias. O povo, meus irmãos, viu seus filhos se rendendo a outros deuses. O povo viu seus descendentes se rendendo a uma cultura extremamente diferente, distante, oposta à cultura que Deus instituiu em Israel. O povo viu uma nação transfigurando Israel em algo que não era do agrado do Senhor. Isso certamente era uma situação de muito sofrimento a todo o povo de Israel. Mas justamente a esses prevaricadores, a esses homens que estavam de certa forma revoltados contra Deus por toda essa situação, talvez tenham entendido que Deus tinha se esquecido deles ou não, mas talvez agindo em rebeldia. A esses homens Deus diz para que eles lembrassem, para que eles retornassem em sua memória o conhecimento de quem era Deus diante daquela situação, de quem era o Senhor diante da situação de sofrimento. E nós vemos aqui que Deus então atina as suas atenções para que eles lembrassem de algo, e a partir do verso 9, Deus então diz o conteúdo do qual eles deveriam se lembrar. Atentem ao verso 9 em diante, do verso 9 ao 11. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, em outras palavras, Deus estava comunicando àquele seu povo sofrido em grande tribulação, que Ele era o Deus sobre todas as coisas, e que por mais que acontecesse de certo povo se prostituir e adorar outro Deus, traindo o único verdadeiro Deus, Ele continuava sendo o único verdadeiro Deus, independente da infidelidade do seu povo. E é esse Deus que anuncia que a sua vontade é algo tão certo, o seu conselho é algo tão certo, que Ele permanece de pé, e Ele afirma: farei toda a minha vontade. E Ele tenta lembrar o povo daqueles feitos antigos, dizendo que Ele é o Deus que anuncia todas as coisas, dizendo que também Ele anuncia porque Ele é absolutamente soberano sobre elas, para que elas posteriormente aconteçam. É um Deus poderoso, um Deus soberano, que sabe todas as coisas. Esse Deus tem autonomia para fazer com que os seus propósitos aconteçam, para fazer com que a sua vontade permaneça. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, diz o final do verso 10. Então nós vemos que esse texto é um grande alerta àqueles que estavam chacoalhando na sua fé, aqueles que estavam abandonando a sua fé, porque aquele Deus tão poderoso já não agia mais diretamente para que eles se livrassem de tanto sofrimento. Então as suas atitudes mostravam que a sua fé já não era exatamente como deveria ser. E diante de uma situação de crise, diante de uma situação de fé abalada por conta das grandes tribulações, Deus então anuncia algumas coisas específicas nessa lembrança, nesse lembrai-vos, como diz o texto. A primeira delas é que Deus é o grande governador da história da humanidade. Ele é o grande governador porque Ele faz o que Ele mesmo projetou para fazer. Deus então não age, segundo esse texto, conforme o improviso da história, ou conforme as atrocidades do acontecimento, ou conforme o fato de os acontecimentos serem variáveis. Ele age com seus propósitos, e esses muito bem calculados desde a eternidade. E é por isso que ele diz que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, desde a antiguidade. Esse Deus é o Deus que tem a história e todas as coisas em suas mãos. E nessa altura nós já vamos tomando conhecimento de que Deus não é só o grande criador de todas as coisas, mas que Ele também, além de criar
governa todas as coisas. Em certa altura da história da teologia, os homens passavam a dizer que Deus conduzia a história com suas próprias mãos. Mas se nós percebemos a grandeza da soberania de Deus, é mais do que isso. Deus não só conduz as coisas, Deus é o governador direto de cada ação, no sentido de ter projetado cada uma delas, e ainda cuida para que cada uma delas alcance o seu propósito. Deus é o grande governador da história da humanidade, mas também Deus é o grande governador de nossas vidas. Deus não só olha para a história da humanidade e projeta os seus grandes feitos, os seus grandes acontecimentos, as coisas que envolvem grandes massas, grandes nações, mas também Deus governa cada uma de nossas vidas. E é isso que Deus estava tentando mostrar àquele povo. Aquele povo estava sofrendo, mas que Deus ainda olhava para cada um deles e mais, governava a sua vida, a vida de cada um deles. E assim como Deus governava a história de Israel, assim como Deus governava a história de cada um daqueles membros da nação, Deus também faz isso com as nossas vidas. Se nós cremos nesta palavra de Deus, nós cremos num Deus que tem um conselho que permanecerá de pé. Nós cremos num Deus que fará toda a sua vontade, porque Ele é soberano para isso, porque ninguém além dele é Deus como Ele é. Então, o Senhor é governador de todas as coisas, governador da nossa própria vida. A Escritura, em outros momentos, meus irmãos, nos mostra isso de forma clara. Negar isso é negar várias partes, várias porções das Escrituras. Por isso que nós devemos curvar o nosso entendimento diante disso, uma vez que a Escritura anuncia por várias vezes que os propósitos de Deus são maiores, muito maiores do que nós, e cumprem o seu papel, independente de nós. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, diz o Salmo 139, versículo 16, Salmo do rei Davi, quando na sua compreensão entende que cada um dos seus dias estava escrito e determinado por Deus, quando nenhum desses dias havia acontecido. Ou outro verso, como por exemplo este: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como pode todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, se esse Deus não é governador de tudo? Como pode um Deus garantir que todas as coisas cooperariam para esses, se Ele não tem todas essas coisas em suas mãos? É por isso que quando nós cremos num Deus que nos ama e faz com que tudo coopere para o bem daqueles a quem Ele ama, nós cremos num Deus que tem todas essas coisas em suas mãos, um Deus que é governador de todas elas, um Deus que é soberano sobre tudo. Meus irmãos, em resumo, em suma, nós vemos que nesse texto Deus estava ensinando aquele povo a como caminhar com fé na sua soberania em meio à tribulação, como andar crendo na soberania de Deus em meio às mais terríveis situações. Eu não sei quais são as dificuldades pelas quais você já passou. Eu tenho certeza que se você não passou, você vai passar. Existem diversos sofrimentos pelos quais nós passamos inevitavelmente, que somos submetidos a eles. São como grandes ondas que vêm sobre a nossa vida e nos derrubam e nos fazem pensar que talvez não existe um Deus que está por trás de tudo isso, fazendo com que tudo coopere para o nosso bem. Perceba que talvez seja justamente essa a questão daquele povo de Israel, que ouvia de um Deus a sua soberania, o seu governo, mas que ao mesmo tempo passavam por diversas situações terríveis. Mas Deus estava ensinando a eles como caminhar com fé na soberania de Deus em meio à tribulação. Então nós vamos vendo que a soberania de Deus, ela não é algo simplesmente que poderia nos livrar da tribulação, meus irmãos, mas de forma mais profunda e talvez intrigante para nós, a soberania de Deus é o meio pelo qual nós somos submetidos às tribulações. A soberania de Deus é a razão última pela qual nós somos submetidos a elas. A soberania de Deus é a razão pela qual todo bem recai sobre a vida de um homem de Deus. Ao mesmo tempo que a soberania de Deus é a razão última pela qual todo mal recai sobre cada um desses homens.
E nós passamos a entender que Deus não é um Deus simplesmente que nos dá coisas boas, mas também situações terríveis, com propósitos específicos, com propósitos eternos. E por vezes nós sempre nos referimos ou clamamos pela vontade de Deus para que ela, entre aspas, nos livre de alguma situação, ou para que ela seja feita para que nós sejamos libertos, ou para que ela seja sempre aquele meio pelo qual nós vamos fugir de uma situação ruim, quando na verdade talvez seja justamente essa vontade de Deus que faz com que nós permaneçamos numa situação ruim. Meus irmãos, muitas vezes nós pedimos que o Senhor cumpra a sua vontade na nossa vida, mas e se a vontade do Senhor for para que nós vivamos como Abraão, por exemplo, que viveu na esperança de um descendente, recebeu uma promessa do Senhor que viria por um descendente, e que depois de 100 anos, enfim, aquele descendente bendito chegou, nasceu Isaac, nasceu seu filho tão esperado. E aquele menino nasceu, eu fico imaginando Abraão olhando para aquele menino e vendo naqueles olhos daquele pequeno o cumprimento da promessa de Deus, vendo que Deus de fato foi fiel, vendo que Deus não voltou atrás na sua palavra, vendo que Deus sobrenaturalmente cumpriu a promessa que tinha feito a ele, dando um filho dele com sua esposa Sara. E dias depois, esse mesmo Deus que deu Isaac a Abraão é o mesmo Deus que chega diante de Abraão e diz: sacrifica o teu filho, leva o teu filho no monte e o sacrifica. Mas pela graça de Deus, Isaac foi liberto do sacrifício. Ou talvez se a vontade de Deus se cumprisse na nossa vida, como se cumpriu na vida de Davi, que foi um servo de Deus ungido pelo Senhor, mas que teve que fugir durante anos de um rei enfurecido, que se o encontrasse o mataria sem pensar duas vezes, e portanto passou noites, dias e semanas dentro de cavernas, fugindo de todo e qualquer cidadão, pois sabia que qualquer um poderia o levar ao rei. Imagine você a situação que Davi passou, mesmo ungido rei de Israel. Ou se a vontade de Deus se cumprir em nossas vidas, como se cumpriu na vida de Jó, quando Deus deu total liberdade para que Satanás agisse na vida de Jó, só não o matasse, mas tirasse-lhe os filhos, a esposa, a casa, as riquezas e tudo quanto Jó tinha. Imagine se Deus cumprir a vontade soberana dele, os seus propósitos sobre nós, como cumpriu na vida dos profetas, que viviam constantemente perseguidos por uma nação ímpia que não ouvia a voz de Deus, como Isaías, que segundo relatos históricos foi morto, provavelmente dentro de uma árvore onde se esconderia. Identificaram então que eles estavam se escondendo dentro da árvore e cerraram a árvore no meio, junto com a árvore de Isaías, o grande profeta do Senhor. Ou como Abacuque, que talvez diante de uma nação tão próspera, talvez diante de uma nação que tinha a possibilidade de crescer tanto, ele constata a real situação dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ou produza o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ou talvez se Deus cumprisse a vontade soberana dele sobre as nossas vidas, como fez na vida de Pedro, depois de uma história tão marcante com Cristo Jesus, pecando diante dele, se arrependendo diante da oportunidade do próprio Senhor Jesus, foi condenado à crucificação também. Mas diante da crucificação pediu que fosse crucificado de ponta cabeça, que ele disse que não era digno o suficiente de ser crucificado como seu Senhor. Ou talvez como na vida de Paulo, que sofreu como talvez não sofreu nenhum homem que nós conhecemos. Se você encontrasse Paulo, você ia se assustar certamente com as suas cicatrizes, com os seus inchaços, com as suas partes do seu corpo inchadas, quebradas, diante de tantas surras, diante de tantas chicotadas, diante de tantos açoites,
diante de tanta perseguição que esse homem sofreu. Há um teólogo que diz assim: se o amor de Deus para com seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza e conforto nesta vida, Deus odiou o apóstolo Paulo. Ou se ainda nós compararmos a nossa história com a história de João Batista, que por fim foi infelizmente decapitado. Ou mesmo se nós nos voltarmos àquele que não era simplesmente um homem alvo dos propósitos de Deus, mas aquele que era verdadeiramente Deus, e veio entre nós para que os propósitos de Deus ou dele mesmo fossem verdadeiramente e finalmente cumpridos, como o Senhor Jesus fez. E o Senhor Jesus, mesmo sendo o Senhor sobre todas as coisas, e o Senhor Jesus, mesmo sendo aquele soberano sobre tudo, enfrentou os seus dias terríveis, e principalmente a cruz, o seu momento mais terrível, tão terrível, mas tão terrível que nós não podemos imaginar. E enfrentou a própria morte frente a frente, e esteve dentro de uma sepultura. Foram esses os propósitos de Deus para o Senhor Jesus. Meus irmãos, a beleza dos propósitos de Deus para as nossas vidas não se evidencia nas riquezas, não se evidencia na nossa suposta prosperidade, não se evidencia na nossa saúde. A beleza dos propósitos de Deus não se evidencia na nossa influência, no respeito que recebemos, no sucesso que possamos ter, ou em qualquer outra boa ocasião que vivamos aqui nessa terra. Mas a beleza dos propósitos de Deus sobre a nossa vida se evidencia no fato de sermos arrancados do inferno e colocados na eternidade de glória, alegria e paz com Deus. Enquanto o homem de Deus, enquanto a mulher de Deus, enquanto aquele que foi salvo por Deus, não olhar para a salvação do Senhor, para o propósito dessa salvação, como a maior obra que existe em sua vida, ou como a obra de maior valor que aconteceu em sua vida, ele vai se abalar grandemente diante de toda e qualquer situação de ruim que acontecer nos seus dias. As pessoas que não entendem qual é o real motivo pelo qual o Senhor nos enviou a Cristo Jesus, vão ficar talvez como aquele povo de Israel, se enfurecendo em situações difíceis, se afastando de Deus em situações difíceis, quando aquelas situações difíceis o levariam ao Deus, ao verdadeiro Deus que estaria de fato mostrando para eles que aquilo, meus irmãos, nós que cremos num Deus sem essas transfigurações da Escritura, sem essas distorções das Escrituras, nós cremos num Deus que inclusive anunciou que nós passaríamos por diversas aflições, e que nessas aflições nós aprendamos a glorificar um Deus que deu a nós algo muito maior do que boas situações aqui na terra, que deu para nós algo eterno, algo que transcende qualquer momento bom que nós passaremos aqui. E mesmo nas situações mais doloridas, mesmo nas situações mais terríveis, que nós saibamos que o que está diante de nós é a salvação do nosso Senhor, é uma eternidade de glória, uma eternidade de paz, uma eternidade de alegria. Meus irmãos, nós temos um Deus que por vezes usa dos tempos difíceis como instrumentos para nos aperfeiçoar, como instrumentos que possam tocar e mexer e reconstruir e moldar o nosso caráter, e fazer com que nós sejamos mais próximos de Deus, fazer com que nós sejamos mais santos a Deus, fazer com que nós sejamos mais honrosos a Deus. E por isso que no meio de todo sofrimento seu, no meio de todo sofrimento meu, todas as vezes que você perder alguém da sua família, todas as vezes que você passar por um grande desastre, todas as vezes que o seu coração se sentir tão apertado, que a tristeza vier em forma de lágrimas intensas, que você lembre que você tem um Deus absolutamente soberano, que não é simplesmente um Deus capaz de tirar de uma situação ruim a você,
mais do que isso, é um Deus que submete-nos a situações ruins, para que nós saibamos de fato o que nós precisamos diante dele. E mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós não saibamos explicar, nós sabemos que no final das contas a nossa vida será apresentada a Deus exatamente como os seus propósitos ditaram. Há pouquíssimo tempo atrás, nós orávamos por uma moça, uma jovem, que estava no hospital por muito tempo. Uma jovem casada, que tinha 2 filhos. E essa jovem se foi. Deixou esses 2 filhos pequenos, deixou seu marido. Imagine, meus irmãos, se nós estivéssemos nessa situação. Imagine se isso acontecer com você daqui a pouco tempo. Imagine se esses terremotos que acontecem dentro da nossa alma, por situações terríveis que nós vemos nas outras pessoas, acontecer conosco, dentro da nossa casa, diante dos nossos olhos. Quando isso acontecer, saiba que a sua vida é uma obra de tapeçaria nas mãos de Deus. Existe um cantor cristão chamado Stênio Marcos que pegou essa ilustração de uma obra de tapeçaria justamente para compreender melhor como é a nossa vida diante de Deus. E ele escreveu a seguinte poesia em forma de canção, dizendo assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, ele não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro de nossas vidas. Meus irmãos, que nós sejamos notificados então pelo Senhor também a caminharmos com fé em sua soberania, mesmo em tempos difíceis. Que com isso nós aprendamos a não desperdiçar os tempos difíceis, pois eles são imensas oportunidades de glorificar a Deus, como Ele merece ser glorificado por nós. Que Deus os abençoe. Passo a palavra para o pastor Daniel. Antes de passar para a ministração da ceia, eu quero transmitir alguns avisos importantes para a igreja. O primeiro deles é que na sexta-feira faleceu o senhor Antônio Garcia, pai da nossa irmã Neuza. Ele